Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clamando no Deserto. E você que está chegando aqui pela primeira vez, você pode estar acionando o sininho e também se inscrevendo e acionando o sininho para que a cada programação você venha estar sendo notificado. Nesta oportunidade, gostaríamos de estar refletindo sobre o tema Um Caminho Sem Volta. Para tanto, nós vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, nós também venhamos, Senhor, estar junto. Nos ajuda, Senhor, neste momento, Pai. Vamos estar refletindo sobre esse tema muito sério, Pai, para a nossa meditação e reflexão. Ajuda-nos, Senhor, durante todo esse período. Nos faz entender, Senhor, a altura, a profundidade, largura e comprimento, Senhor, desta verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te damos graça por tudo. Amém. O texto bíblico para a nossa reflexão, como base para esse tema, se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6, onde a palavra de Deus nos diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, depois deixa eu só abrir aqui a Bíblia de novo. Deu um pequeno problema aqui, mas a gente já vai abrir ela. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Agora observe bem: e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Essa leitura, amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra do Senhor, ele é muito sério. Ele é muito sério porque trata de um caminho sem volta. Sabemos que Deus, ele é poderoso, amados, para salvar, para libertar. E como disse Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
dentro do que nós lemos, urge a necessidade de situarmos de quem aqui está se falando. Aqui não está se falando de alguém que se encontra no pecado, de alguém que se encontra andando e caminhando contrário à vontade de Deus. Aqui não estamos falando de ninguém que cometeu um crime hediondo e que aos olhos humanos ele não tem qualquer chance de ser alcançado por Deus. Isso porque é praticamente antibíblico essa certeza, haja vista que não há pecador e que o Senhor não alcance. Não há pecador que o Senhor não alcance. Não há situação que o Senhor possa mudar e transformar uma vida. Então não é nesse aspecto aqui que o capítulo de Hebreus está tratando. Como nós vimos no versículo 4, ele está falando de alguém que já foi alcançado pela salvação. Ele diz aqui, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, ou seja, andavam em trevas, porém pela ação salvadora de Deus, pela obra de salvação de Deus. A Bíblia diz, Paulo, ele fala ali em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, se eu não estiver enganado, que a luz, Deus nos enviou a sua luz, fez com que ela resplandecesse em nosso coração. Então aqui está falando de alguém que foi alcançado por Deus. E provaram o dom celestial. Fala que de alguém que recebeu de Deus um dom. Um dom celestial. Um dom para ser um instrumento na mão de Deus, a serviço do seu reino e da sua igreja. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Ou seja, e provaram, olha aqui, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então aqui não está falando de alguém que anteriormente tinha desdenhado de Deus, tinha zombado das coisas de Deus. Não, foi alguém que foi alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e por um período, que aqui ele não trata de um período, e ele também, a palavra de Deus não está falando de uma pessoa específica. A palavra de Deus está falando de situação que pode acontecer. De alguém chegar ao ponto de, ainda que tenha participado desta maneira, de algo tão glorioso, que é a salvação e os bens, os dons que se segue após ela, pode chegar ao ponto de perder esta salvação. E pior de tudo, apostatar da fé, porque a carta aos Hebreus, no seu contexto geral, ele está cuidando, ele está exortando, é uma palavra, é um livro exortativo, o livro de Hebreus, justamente para com respeito ao cuidado da apostasia, se apostatar da fé. Então isso aqui é muito sério, porque pela característica que aqui Hebreus 6 ele está descrevendo aqui, fala de alguém que teria tudo para permanecer como está, sob esta posição gloriosa de ter o seu nome escrito no livro da vida, de ter a presença de Deus em sua vida, de ter experimentado, olha só, dons espirituais, tanto dom para servir ao Senhor no seu reino, através da instrumentalidade de Deus, como também ser participante dos dons
referente à sua comunhão, de se alegrar no Espírito Santo. E depois, ele diz no versículo 6, ó, e depois de um tempo, e depois caíram, fala de um tempo. E aqui eu vou trazer 3 pontos, que não seja ele somente, mas tantas outras razões que pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque a palavra de Deus que estamos lendo está dizendo que pode acontecer. E pior ainda, ela está dizendo que é impossível. Ó, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Ou seja, um caminho sem volta. Esse texto nos faz lembrar Mateus, depois nós voltamos aqui, Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha só o que o Senhor Jesus diz aqui. Ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí ele afirma algo profético. Ele diz, ó, muito me dirão naquele dia. Jesus estava antecipando algo futuro que iria acontecer. Ele diz, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que diz o versículo 23. Então lhe direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o Senhor, ele está falando, o Senhor Jesus, ele está falando justamente de pessoas que fizeram. O Senhor não contestou que eles não fizeram. O Senhor não disse que eles não expulsaram, que era uma mentira. Não foi isso que ele disse. Ali está deixando claro que aqueles irmãos, né, traz a figura, a analogia do que nós lemos em Hebreus. Irmãos que foram iluminados, experimentaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e o poder do mundo vindouros. Porém, entraram por um caminho sem volta. Porque o Senhor está falando naquele dia já. Ele vai dizer que não conhecia eles na eternidade, cujo fim deles será a perdição. A palavra do Senhor, neste momento, amados, está falando de algo em que é possível acontecer. O que fica aqui para nós, e eu abro aqui um parênteses antes de continuar, é que essa condição daqueles que estiverem ou se encontrarem ou chegar a esta condição, somente Deus é que sabe. Não adianta eu, com quem quer que for, apontar, se estiver acontecendo isso é porque não está nessa condição. Não. O que nós podemos ter aqui em mente, pela palavra de Deus, na qual estamos refletindo, é que essa condição ela é irreversível e que se dá por aqueles que participaram de tudo quanto de respeito, né, aos dons agraciados pelo Senhor mediante a sua salvação. Dons espirituais, seu santuário de Deus, experimentar a boa palavra de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, jamais era para se abandonar esse caminho. Jamais era para se deixar esse caminho. A questão de alguém se desviar e depois retornar, isso é possível porque nem todo que permanece e os que estão no caminho, que participa de um ministério,
seja uma pessoa que já foi iluminada ou que seja participante do Espírito Santo. Ela pode estar ali o tempo que for, fazer o que tem que se fazer, até ensinar a palavra de Deus, aprender a ensinar a palavra de Deus. Porém, ainda assim, não ser participante do Espírito Santo. E a prova disso que nós temos é quando nós vamos para João 3, onde Nicodemos, um fariseu, um homem de Deus, aquele que era príncipe dos fariseus, quais do Senhor Jesus, em Mateus 23, versículo 1, disse que o que eles falassem era para ser ouvido, para ser obedecido, mas não praticar e seguir o exemplo que eles davam, porque eles agiam com hipocrisia. Porém, o que eles ensinavam era a verdade, referente à palavra de Deus. E o que o Senhor Jesus disse a este príncipe dos fariseus? Ele disse: necessário vos é nascer de novo. Então, amado, há muitos que acabam sendo acolhidos pela igreja e acabam seguindo os rituais, a liturgia, o aceitar a Jesus. Aí tem que ser batizado, vai ser batizado. É participante dos trabalhos, mas ainda não foi participante do Espírito Santo. E vem uma luta, vem uma situação A, uma situação B, e aquela pessoa ela abandona o Evangelho. Ela se desvia e lá na frente ela passa a ter um real encontro com o Senhor Jesus. Aí ela passa a estar dentro dessa condição. A essas pessoas, à luz do que nós estamos refletindo, por certo, haverá uma condição para ela. Como traz a parábola do filho pródigo. Porém, diante daqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, se possível for, aquilate isso tudo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E depois, a questão toda, amados, está justamente no depois. Por isso que nós temos que estar firme no caminho do Senhor. Permanecer firme neste caminho. Dar atenção à palavra de Deus. Dar atenção às advertências da palavra de Deus. Valorizar a nossa comunhão com o Senhor. E valorizar a salvação. O livro de Hebreus fala tão grande salvação. Em alguns capítulos ele trata a salvação usando esse termo, tão grande salvação. E por diversas vezes a carta vem alertando. Como nós vamos ver aqui no capítulo 10, agora de Hebreus mesmo. Capítulo 10, observe bem o que diz o capítulo 10, que traz uma referência a esse texto que nós lemos, pela palavra que eles usam aqui. Ele diz aqui, ó: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação. Observe bem, como é costume de alguns antes, a demonstrando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, agora olha só o que ele diz, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, porque lá fala sobre isso, provaram a boa palavra de Deus, ou seja, tiveram entendimento do que a palavra de Deus diz. E por provar a boa palavra de Deus, segundo as expectativas a qual eles leram
ao qual eles ouviram e creram e participaram, e tudo foi acontecendo. Dons celestiais passaram a ter um novo nascimento. Aí ele diz, continua dizendo aqui, pelo conhecimento da verdade, já não resta, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, ele estava dizendo, aqui o escritor Hebreus, que o pecado ele pode acontecer. Ou seja, até a apostasia ela pode acontecer, por conta de um pecado e se esfriar. Porém, ele diz aqui, se continuarmos voluntariamente, porque tendo a consciência do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e ainda praticarmos, sabendo que é pecado e cujo juízo recairá segundo o conhecimento que temos, ele diz aqui, já não resta, já está dizendo aqui, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado, ele passa a trazer uma comparação, fazer uma analogia da lei de Moisés. Ele diz, havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto, aí ele pergunta, ele faz uma exortação, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. Está aqui, de novo. E ultrajar o Espírito da graça. Ou seja, aqui está falando de alguém naquela condição que lemos no capítulo 6, versículo 4. E se aqui diz que não resta mais, se lá diz que não resta mais sacrifício para o pecado, por isso que aqui anteriormente, até antes, ele diz que é impossível. É impossível. E a Bíblia King James está 2 vezes essa palavra. No capítulo 4, no versículo 4 e no versículo 6. Quando ele diz aqui, aqui em James, todas as Bíblias trazem essa primeira expressão aqui, porque é impossível que os que uma vez. Não existe uma segunda, é uma vez. Porque ele foi iluminado, provaram, fizeram o participar do Espírito Santo. Aí ele diz aqui, e depois, aí os 6 dizem, e depois caíram. Na versão King James diz, é impossível, sim, é impossível voltarem ao arrependimento. E aqui diz, depois caíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo, olha só, o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Como o versículo 10 diz, pisando sobre o sangue do pacto. Vituperar a Cristo. Quando tinha tudo para glorificar a Cristo. E aqui eu vou trazer 3 razões quando isso é possível acontecer. Tem mais. Porém, mais uma vez, antes de dar os 3 pontos, essa condição aqui, em que o livro de Hebreus diz, só Deus sabe. Não está em nós o direito de julgar quem quer que seja. Se conhecemos algum irmão, vemos o operar de Deus na vida dele, vemos ele falar em línguas, interpretar a língua que ele falava, ser usado como instrumento de Deus através de um dom, e depois a gente vê que ele está desviado, está nos vícios. Quem somos nós para julgar? Essa escritura do livro de Hebreus, ela vem para nos alertar. É um livro de exortação. Para nos exortar ao cuidado redobrado que precisamos ter com respeito ao que o Senhor nos concedeu. De sermos participantes do Espírito Santo. De Ele estar conosco até aquele dia. Oxalá o Senhor nos mantenha, eu e você, e todos quanto que estão aqui conosco, se arrepender, crer no Senhor Jesus, de passar a caminhar no caminho
pelo qual o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oxalá o Senhor nos permita que possamos ir até o fim como o apóstolo Paulo e poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O bom combate está aí, é nesse período, é nesse tempo, para que não haja, no nosso caso, e depois caíram, não. Jamais. Que o Senhor nos guarde desse mal. Porque o Senhor não tem prazer na morte de quem morra, na morte do ímpio, que morra sem salvação. Esse texto vem para nos alertar desta realidade. E tamanha gravidade é possível por conta de tudo isso que nós lemos. Que jamais poderia essa pessoa abandonar a Deus a ponto de fazer o que vem a fazer, está dentro de uma condição irreversível, cujo caminho é sem volta. Porque o caminho na Bíblia aparece por 347 vezes a palavra caminho. E as primeiras que começam ali em Gênesis fala justamente do caminho relacionado ao céu, relacionado a uma comunhão com Deus. Porém, se desviarmos nessa condição do livro de Hebreus, ele já afirma categoricamente, pelo menos por 2 vezes, ainda que em um termo diferenciado, mas no capítulo 6 ele é redundante ali, de ser novamente renovado para o arrependimento. O que isso significa? Um caminho sem volta. Observe e olhe para aqui só um exemplo, não afirmando que foi o caso dele, porque no Velho Testamento o Espírito Santo agia com propósito específico e momento específico. Não é como a nova aliança que somos participantes dia após dia, em comunhão com Deus, sendo o santuário do Senhor. Mas fica aqui o exemplo de Saul, ter a experiência que ele teve do agir de Deus, da instrumentalidade de Deus, um homem que permaneceu fiel a Deus, porém chegou e aquele ponto, aquela condição de consultar até mesmo videntes, feiticeiras, tudo que ele sabia que Deus condenava, chegou ao ponto de tirar sua própria vida. Porém, esse texto, ele nos veio para nós, é para mim e para você. Não é para mim olhar para a direita nem para a esquerda, para olhar para quem quer que seja. É para mim. Por isso que a Bíblia, o Senhor diz, quando participamos da ceia, examine a si mesmo, examine o homem a si mesmo. E depois coma desse pão e beba desse cálice. Por que isso? Porque eu e você temos condições de sempre estar sob uma esfera de nos examinarmos. O próprio Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 5, ele fala para que nós venhamos examinar como está a nossa fé. Vamos ler? Segunda Coríntios 5, ou melhor dizendo, 2 Coríntios 13, 5. Olha o que ele diz. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Olha aí, que dureza. Não é o parecer de quem quer que seja, é nós mesmos. E quando é que um caminho é sem volta? Quando é que estamos e chegamos a esse ponto de um caminho sem volta? Diante da condição que desde o princípio estamos tratando de quem já é salvo, de quem já nasceu de novo e que teve todos os benefícios espirituais, participando de todas as bênçãos espirituais que se encontram nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
porém depois acabaram por cair. Então a primeira razão é um caminho sem volta por conta da insensibilidade, do valor incomensurável das advertências bíblicas. É abandonar, é não dar crédito às exortações que Deus nos deixa na sua palavra, exemplo dessa que estamos refletindo. E tratamos com desdém o valor de uma advertência de Deus, o valor da exortação do Senhor para nossas vidas, para cuidarmos de nós mesmos, como Paulo diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. É de valor incomensurável, porque revela o grande amor de Deus. É porque revela o desejo de Deus. É porque revela o cuidado de Deus. É porque revela que Deus não tem prazer em que nós venhamos a cair, a vituperar, a pisar no Filho, no seu Filho, no seu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, a vituperar o nome do Senhor Jesus. O Senhor não quer. Então, dependente da nossa condição e do ato providencial de Deus para que venha nos alertar, é de incomensurável valor isso. Nós nem sequer podemos aquilatar o que é uma advertência de Deus para nós. Porque se assim soubéssemos este valor, jamais nós cometeria esse tão grande erro de desviar, de apostatarmos da fé. Segundo, por conta da insensibilidade e do incomensurável valor da nossa comunhão com Deus. Isso é incomensurável, isso não estava jamais ao nosso alcance. Estávamos destinados de forma implacável, irreversível, inquestionável para a condenação. A nossa condição era essa, porque a palavra do Senhor diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Porém, o Senhor não nos deixou nesta condição. O Senhor nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para morrer na cruz do Calvário, como diz a Escritura, e ressuscitou ao terceiro dia, tornando plausível o seu sacrifício em nosso favor, propiciando a cada um de nós a voltarmos a ter esta comunhão com o Senhor e vivermos de forma a ouvirmos a sua voz, sentirmos a sua presença, experimentarmos o poder do mundo que virá. Então, se tornar insensível a esta questão tão importante e de maneira, por isso que eu pus aqui nos 3 pontos, incomensurável. E por último, não poderia ser diferente, por conta da insensibilidade, do incomensurável valor da salvação, da nossa salvação. Porque o final, eu coloquei como referência o final do versículo 6, porque ele diz que pisou. Ele diz aqui, porque capítulo 6, versículo 6, observe bem. Estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Então, é por conta de nos tornarmos insensíveis, porque o Senhor fala, o Senhor ele nos adverte, o Senhor tem os seus meios providenciais e pedagógicos para que nós venhamos a despertar do sono, para que jamais venhamos chegar a esta condição de sairmos do caminho da Nova Jerusalém celestial e entrarmos sobre este caminho, um caminho sem volta. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor te guarde, que você, meu amado, que chegou até aqui, está conosco nessa reflexão e que ainda não tomou a decisão,
se arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que você seja participante desta iluminação. Que você seja participante dos dons celestiais. Que você seja participante do Espírito Santo de Deus. Que você venha experimentar a boa palavra de Deus e o poder do mundo vindouro. Esse é o desejo, o nosso desejo, aqui do canal A Voz do que Clama no Deserto. Eu e todos quantos sempre estão aqui conosco, a exemplo dos inscritos do canal. Amém? Que o Senhor nos guarde desse grande mal e que possamos ir até o fim. Ir até o fim, pois essa é a vontade de Deus. Mas jamais olharmos para trás. A carta de Hebreu fala sobre isso. Jamais largarmos o nosso arado. Jamais. Mas prosseguimos, sempre firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento, Senhor. Estamos aqui, Senhor, a meditar a tua santa palavra. Esse assunto tão difícil de compreender, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso e que nada é desamadamente possível para ti. Porém, sabemos, ó Pai, que esta palavra não trata do Senhor, trata de nós. Trata de algo que, chegarmos a este ponto, jamais poderemos, Senhor, ter a oportunidade de voltar. O fim é um só, que é a perdição e o desprezo eterno. Que o Senhor nos guarde desse grande mal, mas que o Senhor, pelo contrário, sejamos, ó Pai, uma flecha da tua aljava. O Senhor venha nos usar cada vez mais na obra do Senhor, segundo os teus propósitos e os atos providenciais do Senhor, no que diz respeito ao caminhar, Senhor, da tua igreja, Senhor Jesus. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda e tem misericórdia, Pai, daqueles que, quem sabe, estejam neste momento brincando com a salvação, considerando a exortação pela qual o Senhor tem nos deixado através da tua palavra, como também através dos instrumentos que o Senhor usa para isso, como também pelos atos pedagógicos que o Senhor acaba por realizar em nossas vidas. Assim como o Senhor fez com Paulo, alertando ele, Senhor, daquele perigo da soberba. E deixando claro para ele, ó Pai, que somente a tua graça é que nos basta. Assim seja com cada um de nós. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.